Gratidão, parte 2, que diz atrás eu usei o mesmo tema, mas hoje nós vamos falar sobre gratidão, parte 2. Gratidão a Deus à luz deste texto da Santa Palavra. Aí você pode olhar para o texto e pensar assim, aonde que neste texto fala de gratidão? Aonde neste texto trata do assunto gratidão? O texto traz várias coisas maravilhosas e poderosas que nós podemos mencionar nesta manhã e levar o nosso coração a agradecer a Deus. E a primeira coisa que queremos agradecer a Deus é pelos propósitos pré-definidos. Pelos propósitos pré-definidos, nós podemos agradecer ao Senhor nosso Deus. Se você olhar bem neste texto, na Bíblia atualizada, abaixo da expressão a transfiguração, está escrito Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 28 a 36. Ou seja, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas narraram o mesmo episódio. Mateus vai dizer que 6 dias depois, já o evangelista Lucas vai dizer cerca de 8 dias, cerca de tantos dias. Jesus então, ele toma consigo Pedro, Tiago e João e vai a este alto monte. Só que o evangelista Lucas, ele nos traz um detalhe. Quando ele diz cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Veja que eles agora estavam naquele local com um propósito. Havia um propósito pré-definido. Havia um propósito no seu coração. Qual era o propósito? Nós vamos buscar oração. Nós vamos buscar comunhão com o Senhor. Nós vamos à presença de Deus. É por isso que eu estou dizendo aos amados, destacando esta palavra, propósito. Agradecer a Deus pelos propósitos pré-definidos. Eles não foram àquele lugar, ou não foram convidados àquele lugar, por serem simplesmente convidados. Por estarem ali, não terem o que fazer da vida, e como eu não tenho o que fazer na vida, eu estou com meu tempo ocioso, desocupado, eu vou ao monte, eu vou àquele local. No caso hoje representando a igreja, no caso hoje representando o culto, este momento de celebração, este momento de adoração. Então veja, perceba que eles estavam tomados de propósitos. E o propósito fora pré-definido, definido de antemão, definido com antecedência. Nós queremos buscar a face do Senhor. Nós queremos um momento particular com o Senhor. Nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor. Então aqui Mateus diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos e os levou em particular a um alto monte. Isso eu aprendo que toda vez que você entrar na presença do Senhor, toda vez que você congregar, adorar ao Senhor com um propósito pré-definido no coração, você vai ser honrado por Deus por aquele propósito. Para que nós viemos ao culto? Para que nos reunimos? Qual o propósito da nossa reunião? Nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Nós nos reunimos para apresentar a Deus as nossas orações, as nossas petições. Nós nos reunimos para receber orações. Nós nos reunimos para desfrutar da presença de Deus. Veja e perceba que há muitas pessoas que perderam propósitos, que não há propósito nessa vida.
na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falando da oração, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Efésios 3,14. Por esta causa, e Paulo vai dizer lá qual é a causa: conversão, salvação, santificação, etc. Por esta causa, ele se colocava de joelhos diante do Pai. Ele se prostrava diante do Senhor, ele clamava ao Senhor, ele buscava a face do Senhor de joelhos, que havia um propósito. Qual é o propósito do seu coração? Qual é o propósito que te motiva a estar aqui nesta manhã abençoadora de domingo? Qual é o seu propósito a abrir a palavra do Senhor e começar a folhear a Bíblia, a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia? Qual é o seu propósito? Quando você dobra o joelho, vou agora fazer uma oração. Qual é o propósito? O que motivou a orar? O que você pensou antes? O que você projetou antes? Qual foi o propósito? Nada na vida do cristão acontece por acaso. Nada na nossa vida é o acaso. Tudo em nossa vida tem que ser determinado por um santo propósito em nome do Senhor Jesus. E Deus vai honrar cada propósito. Deixa eu mencionar para você apenas uma história bíblica. Um homem jovem fora consagrado rei da nação de Israel, filho de Davi, Salomão, consagrado rei da nação de Israel. E certa feita, ele estava buscando ao Senhor, e o Senhor se revelou a ele, se manifestou a ele, em sonhos. O Senhor se manifesta a ele, e o Senhor disse a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Ele, este homem, Salomão, prontamente pediu a Deus por sabedoria. Fala: Senhor, eu quero sabedoria. Me dê sabedoria para governar, para dirigir, para ministrar, para conduzir a nação. Pois quem sou eu diante dessa nação tão grande, a quem o Senhor me constituiu rei? Então eu preciso de sabedoria. Quando eu olho para esta oração de Salomão, este pedido de Salomão a Deus, eu percebo que tinha propósito na sua vida. Porque ele tinha raciocinado assim: imagino eu, a nação é muito grande, são muitas pessoas, os desafios são gigantes, as batalhas a serem travadas são enormes, as conquistas que vão acontecer, não há como dimensionar. Muita coisa deve ser feita. Tem coisas que são impostergáveis, não podem postergar, deixar para depois. Tem coisas que eu não consigo nem explicar diante das necessidades, tornam-se coisas inenarráveis para mim. Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso de sabedoria. Como eu vou conduzir isto? Então, quando Deus revela a ele, ele fala: Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele já havia analisado, já havia projetado, já havia reconhecido o poder de Deus, a sua necessidade. Então ele pede a Deus um propósito pré-definido. Jesus não diz: Pedro, Tiago, João, já que vocês não estão fazendo nada, já que vocês não tiveram nada para fazer hoje, vamos ali fazer uma oração. Não, nenhuma oração pode ser conduzida sem propósito pré-definido. Olha o que eu estou dizendo, vou repetir. Nenhuma oração pode ser conduzida sem um propósito pré-definido. Quer dizer, pastor, que eu não posso orar por orar simplesmente? Não. Você tem que orar com propósito. Estou buscando a face do Senhor. Vou apresentar a Ele as minhas necessidades. Vou clamar a Ele por aquilo que eu estou precisando. Então esse é propósito. E eu vou sentir a sua doce presença neste momento. Senão são palavras jogadas ao vento,
palavras desnecessárias sem um propósito. E quando há propósito, você já está definindo ou pré-definindo com quem você vai falar. Então haverá algo especial, a conscientização da presença gloriosa de Deus. Eu não vou falar com qualquer um, eu vou falar com Deus. A conscientização que você pode chegar a Ele graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que se não fosse Jesus, nós não chegaríamos a Deus. Então agora eu vou até Ele graças a Jesus. Eu já pré-defini, meus propósitos estão pré-definidos, eu vou agora falar com Ele. Quer vitória na sua vida de oração? Tenha propósitos pré-definidos. A oração mais curta da Bíblia gerou a maior reforma. A oração mais curta da Bíblia gerou a maior reforma, que fora a oração de Neemias. Quando Neemias diante do rei estava, e o rei disse a ele: Neemias, pede o que queres que eu te dê. Neemias disse assim: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Orei e disse, e estava diante do rei. Orei e disse. Ele disse certamente na sua oração, certamente ele fez essa oração: Senhor, é agora. Senhor, em nome do Senhor, nome de Jesus, Senhor, é agora. Me dê a palavra certa para dizer ao rei. É neste momento que a oportunidade surgiu. É agora, Senhor. Ele diz: ó rei, como não estaria triste se a nação dos meus pais, se a terra dos meus pais está toda arruinada, destruída. Os muros queimados, as portas queimadas, os muros derribados, as portas queimadas, o templo destruído, o povo em grande miséria. Como não estaria triste, ó rei? E o rei disse: o que você quer? Você quer reconstruir? Resumindo, eu quero ir, então vá, vou mandar com você um exército para te proteger, homens, soldados para te proteger, ninguém vai tocar em você, você está sob a minha proteção. Vou mandar cartas para que as pessoas liberem madeira, tudo que você precisar para a reconstrução da cidade. E ele reconstruiu Jerusalém. A oração mais curta, a menor oração, gerou a maior reforma, porque foi uma oração com propósito pré-definido. Se não tem propósito pré-definido, a oração perde o sentido de existir. Aí você começa a orar por orar, e muitas vezes nem lembra pelo que orou. Muitas vezes nem lembra pelo que clamou, e às vezes faz uma oração hoje, não lembra pelo que orou hoje, e amanhã faz uma outra oração, totalmente pedindo ao contrário ao que você pediu no dia de hoje. Você não sabe o que está pedindo. Deus olha no céu e fala: mas onde você pediu amarelo, hoje está pedindo azul? Amanhã vai ser o roxo? Você não sabe o que quer? O que você quer? Então, propósitos pré-definidos, você sabe onde vai chegar, o que você vai alcançar, em nome de Jesus. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e vai ao monte com o propósito de orar. Por isso nós podemos agradecer a Deus. Podemos agradecer a Deus também, à luz deste texto sagrado, pela revelação de Jesus. Pela revelação de Jesus a nós. Veja, o texto fala assim, verso 2, Mateus 17, verso 2: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele foi transfigurado diante deles. Diz aqui a Bíblia que o rosto resplandecia como o sol, Jesus é o sol da justiça, e as suas vestes brancas como a luz, a santidade, a pureza do Senhor Jesus. Nós podemos agradecer a Deus nesta manhã, por Jesus ter se revelado, revelou-se a nós, a sua revelação a nós, quem Ele é de fato e verdade, por esta manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ali eles começam a conhecer a Cristo, tal como Ele é de fato, de verdade. O Jesus divino, o Jesus santo, o Jesus puro, o Jesus poderoso, o Jesus glorioso, cujas vestes resplandeciam, cujo rosto resplandecia. O evangelista Marcos,
que narra o mesmo episódio, Lucas, como Mateus narrou também, vai dizer que as suas vestes tornaram-se tão brancas que nenhum lavandeiro da terra conseguiria alvejar, tornar vestes tão brancas. Mas as vestes de Jesus naquele monte da transfiguração tornaram-se brancas como a luz, ao ponto que o seu rosto resplandecia. Gratos somos a Deus pela revelação de Jesus Cristo. Gratos somos a Deus porque hoje, meu irmão, minha irmã, você pode conhecer a pessoa de Jesus. Saber que sem Ele nós não chegamos a Deus. Pois João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Atos 12 vai dizer que não há Salvador, não há outro que possa nos salvar abaixo do céu, a não ser Jesus Cristo. Timóteo vai dizer, Paulo a Timóteo, que Ele é o único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Então veja que Ele está agora se manifestando, se revelando. Talvez os discípulos conheciam ali o Jesus terreno que nasceu da Virgem Maria, que nasceu ali, que exercia seu ministério, começou aos 30 anos, mas agora estão conhecendo Jesus divino. A glória de Jesus se manifesta a eles, o brilho de Jesus se manifesta a eles. Quando você entra com um propósito, você é levado à presença de Jesus. Quando você entra com um propósito na casa de Deus, quando você ora com um propósito pré-definido, quando você clama ao Senhor com um propósito pré-definido, Jesus se revela. E veja que ali, naquele monte, naquele lugar, diante da natureza, diante das visões que ali tinham, eles estavam tendo a visão e o conhecimento de fato quem é Jesus. E essa visão de quem é Jesus, que nos dá forças para vencer, que nos dá forças para continuar a batalha. Basta lermos o Apocalipse, fala das coisas que aconteceram, que estavam acontecendo, as que hão de acontecer, mas antes de Apocalipse falar de tudo isso, qual é a primeira visão que traz o Apocalipse? A visão do Cristo glorificado. No seu primeiro capítulo, a visão do Cristo glorificado. Nos primeiros capítulos trabalha isso. Quem Ele é, seus pés, suas mãos, sua fala, seu poder, sua unção, sua graça. Antes de entrar em qualquer detalhe do Apocalipse, João, na ilha de Patmos, encarcerado, ele tem a visão correta de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Você vai descobrir diante de Deus, orando com um propósito pré-definido. Você vai descobrir quem é Jesus. Certa feita alguém me mandou uma mensagem dizendo: pastor, louvado seja o Senhor, porque hoje eu sei quem é Jesus. Louvado seja o Senhor, porque estava no culto, meus olhos foram abertos, eu ouvi na mensagem, tocado pelo Espírito Santo, meus olhos se abriram, e hoje eu conheci a Jesus, e hoje eu sei quem é Jesus. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito do culto, esse é o propósito da adoração, apresentar Jesus às pessoas. Não Jesus crucificado, mas o Jesus vivo, porque Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos nessa época natalina, onde comemoramos o Natal, que é o nascimento de Jesus. Tivemos a nossa cantata de Natal, domingo passado, né? Nossa cantata de Natal abençoada, ungida aqui pelo Senhor, muito linda, pessoas sendo tocadas, impactadas, restauradas, coisas acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Nessa época, nós celebramos a Jesus. Mas, deixa eu abrir um parênteses aqui, mas lamentavelmente, tem muita gente que não conhece a Jesus, que nessa época vai celebrar aquele velhinho de vermelho, roupa vermelha, né? Barba branca, roupa vermelha, aquele velhinho chamado Coca-Cola, né? Propaganda da Coca-Cola. E tem pais ainda cristãos tomados e desprovidos de tic-teco, né? Eles ainda se vestem Papai Noel para celebrar lá o Natal. São desprovidos de tico-teco, né? São desprovidos, porque Papai Noel não tem nada a ver, é um intruso. Jesus não desceu pela chaminé, alguém disse, Ele veio e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Mas o que tem vestir de Papai Noel, fazer uma festinha com as crianças? Papai Noel trouxe um presente para você, meu filho. Trouxe essa BMW para você, meu filho, esse presentinho.
aquele do Paraguai de plástico, tá? É isso que eu estou me referindo. Né? Aquele presentinho. Não existe Papai Noel, existe Jesus. É igual chegar à Páscoa e se vestir de coelhinho de Páscoa, coelho de Páscoa. O pessoal ensina milagre na Páscoa, é um coelho que bota ovos e ovos de chocolate. É milagre extraordinário, tem que ter mais fé para crer no coelho do que crer em Jesus. É coelho, bota ovo e bota ovo de chocolate. Papai Noel, aí vem lá e desce lá não sei da onde, desce de trenó, desce não sei do que das quantas, né? Tem nada a ver com Natal. Natal é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pastor, minha tradição está fora, nós ficamos na Bíblia. Jesus revelado a nós. Eu já falei aqui, falo com todo respeito, quando pensamos em cruz, a cruz de Cristo, a cruz tem que ser, não estou com a lapela da cruz, está no outro paletó, mas tem uma ali em cima. Como é a cruz? Veja essa cruz aqui em cima. Antes nós tínhamos uma maior aqui, ela foi tirada para que o painel pudesse projetar melhor mensagem. Mas a cruz está lá em cima, e aqui no painel também tem uma. Como ela está lá? Ela está vazada. Vazada. Por quê? Jesus não ficou na cruz. Se você que me ouve, você que me assiste neste momento, são mais de 100 mil seguidores do YouTube da igreja. Você que usa crucifixo, joga fora. Pega uma cruz sem nada. Porque Jesus não ficou na cruz, ele está vivo. Se você tivesse um filho que morreu num acidente, um filho que passou por um grande acidente, digamos que não morreu, mas sofreu um acidente terrível, e você tirou uma foto do acidente do filho lá pegando fogo, ele não morreu, foi recuperado, mas pegou um fogo, aí você mostra para o pai, toda hora a foto do filho pegando fogo, o pai vai chorar, vai gerar tristeza. Mas você mostra uma foto do filho vivo, o pai vai se alegrar. Ele passou por tanta coisa, mas está vivo. Não vai gerar tristeza, gera alegria. Quando você mostra o crucifixo, gera tristeza no coração de Deus. Como se o filho dele, Jesus, estivesse na cruz pregado. Ele lá não está, ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz é o símbolo do cristianismo. Vai de um Jesus vivo, de um Jesus ressurreto. A cruz vazada, não tem nada lá, porque ele está vivo, como o túmulo está vazio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem crucifixo, joga fora, digo com todo respeito, joga fora. Não estou entendendo, pastor, me pergunte depois, para os presbíteros, vocês vão esclarecer melhor para vocês. Né? Os diáconos da igreja, qualquer membro da igreja pode perguntar, que eles vão ensinar melhor para vocês também. Então, Jesus está vivo. E ele se revela a nós como Deus vivo. Lembra os discípulos caminhando para Emaús, tristes, cabisbaixos, deprimidos, angustiados. De repente Jesus sendo no meio deles. Que estão conversando sobre o quê? Estão conversando sobre o quê? Das últimas coisas. Quais são as últimas coisas? De Jesus. Pensavam que era ele, era Jesus. Aí Jesus se revela, eles conhecem a Cristo e voltam para Jerusalém animados e empolgados em nome do Senhor. Irmãos, gratidão a Deus por Jesus se revelar a nós. Gratidão a Deus por Jesus não ter nos deixado na escuridão. Gratidão a Deus por Jesus não ter nos deixado nas trevas. Gratidão a Deus porque Ele nos amou e nos amou até o fim. Gratidão a Deus por hoje falarmos de coração e boca cheia, como diz o ditado. Nós conhecemos a Jesus. Nós somos de Jesus e nós adoramos ao Senhor Jesus. Gratidão a Deus em terceiro lugar, o texto vai trazer para nós também. Gratidão a Deus em terceiro lugar, gratidão pelo prazer de estar presente. Veja o texto, prazer de estar presente. O texto diz assim, no versículo 4, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Eles estavam dizendo, Senhor, nós estamos aqui neste culto, estamos aqui neste momento de celebração, Jesus está se revelando, que bom estarmos aqui. Pedro toma a palavra e diz assim, olha, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma será para o Senhor,
outra para Moisés, outra para Elias. Mas se ali estava Pedro, Tiago e João, Jesus, e ali viram Moisés e Elias, eles estavam em 6. Para que fazer 3 tendas se tem 6 pessoas? Como que falando, Senhor, nós nem precisamos de tenda, vamos ficar ao ar livre mesmo. Mas fazemos uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, vou ficar mais um pouco aqui. É bom demais estar aqui. Gratidão a Deus pelo prazer de estar presente, na adoração, no culto, na oração, no louvor, prostrado diante de Deus, adorando ao Senhor, glorificando ao nome do Senhor. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas, porque isso nos edifica. A Bíblia diz, os irmãos sabem de cor e salteado a Bíblia, né? Os irmãos sabem da Bíblia de cor, salteado. Quer ver? Eu vou perguntar o texto, os irmãos respondem assim, imediato está escrito, tá bom? Eu vou citar quem vai falar. Primeiro vai ser a Alice, depois vai ser o Alberto, depois a Daiane. Quem errar vai ficar 15 dias de joelhado no milho. Depois o Santinho também vai ser o quarto lá no respaldo texto de cor. Ela, o Santinho, nosso amigão aí, amado, querido. Que honra muito ter vocês aqui com a gente. Irmãos, o que está escrito? Esses dias, numa quarta-feira aqui, entrou um bêbado na igreja. Quarta-feira agora vai ser muito bom, né? Se você não vê nenhuma quarta-feira, venha nessa. Se não vier, fique conectado e fala, eu estou conectado. Sentou um bêbado aqui. Ele começou a falar, eu falei, fique quietinho para não atrapalhar o culto. Aí ele ficou quietinho. Aí no meio da pregação eu perguntei para a igreja, os irmãos estavam aqui, irmão, está escrito no texto tal, ninguém soube, o bêbado falou, está escrito tal coisa. Ele falou o texto de cor. Eu falei, irmãos, está sabendo mais Bíblia que vocês, está vendo? Salmo 122, verso 1, ali você vai falar de cor. Alegrei-me, sabe de cor salteado, o Alberto ensina a Bíblia para ela todo o dia inteiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falei, sabe de cor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que bênção. Ou seja, o salmista dizendo que era uma alegria ser convidado a ir à casa do Senhor. Temos o Salmo 84 também, né? Fala dos tabernáculos de Deus, a presença do Senhor. Hebreus 10, 25, não deixar de congregar. Ou seja, a palavra de Deus falando da alegria de estar presente. E aqui eles têm esse gozo, essa alegria de estar na casa de Deus. Se você tem essa alegria, agradeça a Deus. Porque hoje cresce no mundo uma visão de alguns que dizem que não precisa ir à igreja. Está errado, visão errada. Visão errada. Nós precisamos ir na igreja, precisamos cultuar a Deus, porque é aqui que nós estamos com os irmãos, cultuamos a Deus juntos uns com os outros. Ah, eu sou de Deus, mas vou na igreja não. Ah, o cara é do exército, mas não vai no batalhão. É filho, mas não vai na casa do pai. Não pode, tem que estar presente, tem que estar juntos, né? Essa visão, eu sou um desigrejado, é um nome bonito para o desviado, né? Desigrejado, é o desviado, né? Está desviado, tá, né? Estar presente, que alegria. Eu desde adolescente, desde criança, desde do ventre materno, desde antes do ventre materno, já ia na igreja. E na casa de Deus, nunca deixei de ir. E tenho prazer de estar na igreja. Meus pais sempre levaram à igreja. Sempre fui criado dentro da igreja. Meus bisavós, tataravós e toda a linhagem, toda da igreja presbiteriana. Sempre louvando ao Senhor. E é prazeroso estar de manhã, estar num dia da semana, quando possível, estar de manhã, estar à noite, recebendo a palavra do Senhor. Não é aquela visão de já cumprir tabela, já bati o cartão, fui de manhã, só volto no outro domingo, né? Eu vou à noite, só volto no outro domingo. Não bata cartão só de manhã, só à noite. Venha mais vezes, na medida do possível. Venha mais vezes, é muito bem-vindo. Porque aqui ele está na presença do Senhor, diante do Senhor, com propósito, revelando-se Jesus a eles, recebendo a palavra em nome de Cristo, sendo abençoados pelo Senhor. Nós precisamos em 2022, vocês vão me ajudar a reaproximar as pessoas do culto em nome de Jesus. Tem muita gente com a pandemia deixou de ir à igreja. Tem muita gente com a pandemia que estão me ouvindo pelas redes sociais que não estão indo mais na igreja. A esse, quando estiver com fome, eu digo, assista o Masterchef e não coma nada, só assista, para ver se vai saciar. Tem que ir à igreja,
Ah, pastor, eu ligo e falo, mas pastor, tem Covid. Aí tira a foto na praia, na multidão, no restaurante, na confraternização de final de ano, com um monte de gente. O Covid está na igreja. Eu falo para eles, irmão, o Covid não se converteu, não batizei ele aqui, não é membro da igreja, ele não está aqui. Você pode vir. Você pode vir, né? Pode vir, sem problema. Ah, mas eu tenho medo de pegar Covid. Não tem problema, pode vir. Prazer de estar na igreja. Prazer em chegar o dia de cultuar ao Senhor com os irmãos. De estar na casa de Deus. Mas vamos para frente, vamos para frente. Outra coisa linda. Pelo prazer de ouvir a voz de Deus. Pelo prazer de ouvir a voz de Deus. O texto fala assim, verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui é o lugar, irmãos, onde ouvimos a voz de Deus. Gratidão pelo prazer de ouvir a voz de Deus. Falava eles ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e lá da nuvem no céu, veio a voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu vi. Ouçam o que ele tem para dizer a vocês. Ouçam meu filho Jesus Cristo. A ele eu vi. Eles começaram aqui agora ouvindo a doce voz de Jesus. Quantas vezes você sentado neste banco, você ouviu Deus falar com você? Quantas vezes em casa você dobrou o seu joelho no momento de oração e você ouviu Deus falando ao seu coração? Quantas vezes no silêncio da sua alma, na tranquilidade, no silêncio da sua alma, você se calou diante do Senhor e Deus foi lhe dando direcionamento, Deus foi te dando orientação, te ensinando o que fazer e como fazer, como proceder. Aqui é o lugar, irmãos, onde nós ouvimos a voz de Deus. Veja a sequência, tinha um prazer pré-definido, Jesus se revela, eles falam do prazer de estar presente, tinha um propósito pré-definido, Jesus se revela, é gostoso estar, aí começar a ouvir a voz do Senhor, é aqui que Deus fala ao seu coração, é aqui que Deus ministra a voz dele, a sua alma, é aqui que nós recebemos as diretrizes de Deus para um viver bem-sucedido em nome de Cristo. É o Deus que fala, é o Deus que ministra, Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala por meio das sagradas escrituras, que é a sua palavra. O louvor está ali cantando, adorando, estamos cantando louvores, o coral está cantando, algo está acontecendo, um solo, um dueto, e Deus está falando ao nosso coração, e nós estamos sendo tocados, ouvindo a doce, maravilhosa voz de Deus, em nome de Jesus. Você tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido a voz do Senhor? É aqui, irmãos, é no culto que isso acontece. Por isso o culto não pode ser aquele culto frio, não pode ser aquele culto senta, levanta, não pode ser aquele culto que acontece um monte de coisa, não tem nada a ver, mas coisas com propósitos pré-definidos, com objetividade, para abençoar as pessoas, e as pessoas serem tocadas pelo poder e a majestade de Deus, em nome de Jesus. Fala, estou ouvindo Deus falar no meu coração, Deus está me ensinando. Deus está me ensinando. Muitas vezes já ouvi de pessoas dizendo, pastor, eu vim para a igreja, eu vim para o caminho da igreja, caminhando para a igreja, de carro para a igreja, pensando em um texto. Eu não entendo este texto, eu queria que Deus esclarecesse esse texto no meu coração. Aí eu chego na igreja, o senhor abre a Bíblia para pregar o texto que eu estava questionando a Deus. E aquele texto, Deus abre meus olhos, minha mente, meu coração. Que Deus fala, Deus edifica, Deus abençoa por meio da sua palavra. Já contei aqui uma irmã que eu pregava em São Paulo, ela foi para a igreja perguntando, Deus, a Bíblia fala de um espinho na carne de Paulo, não sei o que é isso, Senhor, eu queria aprender, eu não entendo o que é isso. Ela foi o tempo todo, ela foi a pé, 5 quadras para a igreja, perguntando sobre tal assunto, e chegou lá eu, que era o pregador daquela noite naquela igreja, e o tema da mensagem, o espinho na carne de Paulo. Ela começou a chorar no templo, falou, como Deus é maravilhoso.
Quando você vem perguntando, Deus, fala o meu coração, Deus, dá uma direção, dá uma orientação para mim, Senhor. E você abre o coração, fala, Deus, eu quero ouvir do Senhor. Deus fala, Deus toca, Deus edifica, Deus abençoa em nome do Senhor. E aqui também, amados, pelo prazer não só de ouvir a voz de Deus, mas pelo prazer de ser tocado pelo Senhor, pelo toque de Jesus. Diz a Bíblia aqui, versículo 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, tocou-lhes Jesus, tocou-lhes Jesus. É onde, irmãos e irmãs, nós recebemos o toque de Jesus. Ele toca na nossa ferida, gerando cura. Ele toca em nossos traumas, gerando restauração. Ele toca na nossa doença, trazendo saúde. Ele toca nos nossos questionamentos, trazendo respostas. Ele toca, é o Jesus que toca. Não é o Jesus distante, não é o Jesus indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, às mazelas da sua vida. Mas o Jesus está aqui presente dizendo, eu vou tocar em você hoje. Ele não te rejeita, Ele não te afasta, Ele não te distancia, mas Ele se aproxima de você para tocar. Há uma canção antiga que fala, quando o Senhor Jesus me tocou, tocou-me Jesus, tocou-me Jesus. É o toque restaurador de Jesus. É o toque para resolver problemas conjugais. É o toque para resolver problemas de filhos e pais, pais e filhos, marido, esposa, esposa, marido, família, familiares de forma geral. É o toque de Jesus nos problemas gerados pelo mundo, pelas coisas ruins que acontecem, e muitas vezes você está aí arrebentado, destruído, arruinado. Jesus vem e toca. A Bíblia fala dos leprosos, que Jesus chegava e tocava nos leprosos. A Bíblia fala de pessoas já mortas, Jesus tocava no esquife e restaurava, trazia a vida de volta. Quantos estão mortos, apesar de estarem vivos, que se tornaram cadáveres ambulantes. Jesus vem e toca, trazendo o prazer da vida, o gozo da vida, a alegria de viver, enchendo de esperança, enchendo de vida, pois aqui Jesus toca. Certa feita alguém dobrou o joelho e disse, orando a Deus no silêncio do seu quarto, me dizia, dizendo, Senhor, hoje eu estou precisando de um toque do Senhor, de um toque, toque em mim, Senhor. Ele falou naquela madrugada, ele sentiu o Senhor tocando na sua vida, falando o que ele precisava fazer, dando a ele uma nova direção, e ele recebeu o toque do Senhor. Pois Jesus não só vem para nos tocar, mas Jesus também quando toca, Ele vem para levantar, pelo levantar de Jesus. O texto fala assim, caindo, tocou Jesus dizendo, erguei-vos e não temais, versículo 7, erguei-vos, não temais. Eu estou aqui para te erguer pelo levantar de Jesus. Você caiu, você tropeçou, você está no chão. Jesus toca para levantar. Ele não vem para pisar, Ele não vem para pisotear, Ele vem para levantar. Ele estende a mão e fala, eu vou te levantar, você está caído, eu vou te levantar. Vou te levantar, eu vou segurar na tua mão, nas tuas mãos, e nós vamos para frente, nós vamos caminhar, nós vamos avançar. Este é o toque que restaura, este é o toque que renova, este é o toque que gera vida. Esse é o toque que nos enche de esperança, de felicidade, por aí vai. É o toque de Jesus, que não deixa ninguém caído. As pessoas só permanecerão caídas se quiserem, mas todas aquelas que querem levantar, Jesus se estende a mão poderosíssima para as levantar, as colocar em pé, e lhes abençoar, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o Cristo que levanta, irmãos. Quantas vezes você entrou aqui caído?
Quantas vezes você entrou aqui cabisbaixo, Jesus se levanta. E é algo maravilhoso. Você já sentiu muitas vezes isso. E é coisa que é um mistério. Mistério. Dias atrás, uma experiência particular minha, para a glória de Deus, dias atrás, faz já um mês, talvez um pouco mais. Eu não sei se era devido ao DNA, data de nascimento avançado, mas não era, porque não cheguei na idade de um presbítero queridíssimo meu que está na minha frente ainda. Mas não sei se era o amarelão, carteira de identidade amarela. Mas eu estava com uma dor nas costas terrível. Minha esposa lembra. Eu estava andando assim, ó, travado. Eu para subir a escadaria do gabinete, em vez de ir para o elevador, vim para o gabinete, que é a escadaria de trás. Eu gastava quase 15 dias para chegar em cima. Travado. Vim para o culto travado, costa travado. Mas eu vim pregar. Quando eu entrava devagarzinho. Quando eu sentava ali, aquilo sumia. Eu vinha ao púlpito, pregava normalmente, andava aqui, fazia com gestos, normalmente. Aí eu saía, voltava para o gabinete, sentava, travava de novo e saía travadinho. Vários cultos isso aconteceu. Mas aqui é o lugar que o Senhor toca para levantar. Porque Deus sabe que a palavra dele vai abençoar vidas. É Ele que está ministrando. Então, quando você entra aqui caído, sofrendo, o Senhor te restaura. O Senhor te abençoa. Porque nós servimos a um Deus real. Nós servimos a um Deus vivo. Então, pelo levantar de Jesus, se caiu, Ele vai te levantar. Pedro caiu. Pedro negou a Cristo, quantas? 3 vezes? Acertou, irmão, 3 vezes. Parabéns, está conhecendo a Bíblia. 3 vezes. Mas Jesus chegou a ele e restaurou Pedro. Ele não falou, Pedro, cai fora, você não serve mais. Meteu o pé em Pedro, não. Ele restaurou Pedro. Pedro tornou o grande apóstolo. Está caído, deixa Jesus te levantar. Deixa Jesus te restaurar. Só não pode se distanciar dele. Tem que se aproximar. Porque ele se aproximou. Se distancia, as coisas pioram. Se aproxima, ele restaura. Mas eu quero concluir com o último ponto dessa mensagem. A Bíblia diz que ali no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou e apareceu falando com ele, quem? Moisés e Elias, verso 3. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés é o grande legislador de Israel. Elias, grande homem de oração. Elias subiu ao céu no que, irmãos? Oi? Redemoinho. Quem falou carruagem de fogo perdeu a benção. Redemoinho, ele viu a carruagem, mas subiu no redemoinho. Né? Detalhes da Bíblia. Pegadinhas EBR. Né? Ele viu o cavalo de fogo, carruagem, mas subiu no redemoinho. Grande Elias, Moisés, abriu o mar vermelho. Tirou a água da rocha. Fez tanta coisa. 10 mandamentos, Monte Sinai. Moisés. Mas o texto ensina. Quando você entra com um propósito pré-definido, você recebe a revelação dele. Tem prazer em estar presente. Ouve a voz dele. É tocado por ele. Levantado por ele. Ao sair, nada mais importa, a não ser a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Amém, irmãos? Nada mais importa, a não ser Jesus. Moisés pode ter sido o que ele foi, mas ele foi. Elias pode ter sido o que foi, mas já foi. Jesus não foi, Jesus é. Você sai do momento da adoração e os seus olhos não estão no pastor, não está na igreja, não está no povo, seus olhos estão em Jesus. Porque o que importa para a sua vida é Jesus. Você pode ter amigos, sim, tanta coisa,
mas o que importa para você é Jesus. Eles não viram mais Moisés, eles não viram mais Elias, eles não viram mais nada, eles só viram Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Se você ao sair daqui, a única coisa que você conseguiu ver foi o pastor, foi a música, foi as falhas, acertos, pessoas, roupas, calçados, templo, beleza do templo, você não viu nada. Mas se você não ver nada disso, mas se você sair daqui vendo Jesus, você viu tudo. Porque o que importa é ver Jesus. O que importa é estar com Jesus. Eles, erguendo os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Por isso, irmãos, nós podemos agradecer a Deus, porque Jesus está conosco. E Ele que está conosco, Ele não falha. E tenho certeza que você terá um final de ano abençoado. E um novo ano super, hiper, mega abençoado. Porque Ele, Jesus, está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E nós precisamos conscientizar da presença de Jesus nas nossas vidas. Quando perdemos Jesus de vista, nos afogamos. Quando olhamos para Jesus, somos restaurados para o novo viver, em nome e para a glória dEle. Que assim o Senhor nos abençoe, hoje, agora e para sempre. Amém. Vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, faça uma oração. Agradeça a Deus por conhecer a Jesus. Agradeça a Deus por saber quem é Jesus. Agradeça a Deus por ter uma igreja que te apresenta Jesus. Agradeça a Deus por ter um lugar onde você recebe o toque de Jesus. Se você está precisando de direcionamento para a sua vida, Jesus vai dar. Jesus pode dar.